Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre a parábola do joio e do trigo, o que podemos entender e aprender a respeito da parábola do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual está registrada no Evangelho de Mateus. Se você não é inscrito no canal, aproveite esse momento, se inscrevendo, dando aquele joinha e compartilhando, para que as vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. A parábola do joio e do trigo fala sobre a existência do mal no meio do bem e a definitiva separação entre eles. A parábola do joio e do trigo está registrada no Evangelho de Mateus, bem como a sua explicação, em Mateus 13, 24 ao 30. Nesse vídeo, iremos meditar no significado dessa importante parábola do nosso Senhor Jesus Cristo. Na parábola do joio e do trigo, Jesus comparou o reino do céu a uma lavoura de um homem. Esse homem semeou uma boa semente de trigo em seu campo, mas durante o seu período de descanso veio um adversário e semeou o joio no meio do trigo. Passando o tempo, o trigo cresceu, frutificou, mas junto dele também apareceu o joio. Ao contrário que havia joio entre o trigo, os servos do dono do campo lhe interrogaram sobre o porquê da presença do joio na plantação, se na verdade apenas o trigo havia sido semeado por ele. O agricultor respondeu ao seu servo que o inimigo havia lhe feito aquilo. Provavelmente seus servos se disponibilizaram a arrancar o joio do meio da plantação. Mas o dono do campo impediu que eles fizessem isso. Segundo ele, ao arrancar o joio, seu servo poderia também acabar arrancando o trigo. Então ele ordenou que deixasse crescer junto o joio e o trigo, até o dia da ceifa. Nesse dia, porém, o ceifeiro teria ordem para colher primeiro o joio e separar para queimar, enquanto o trigo seria guardado em seu celeiro. Jesus pronunciou a parábola do joio e do trigo num determinado dia em que saiu de uma casa e se assentou à beira do mar da Galileia. Naquele dia, a grande multidão se reuniu perto dele. Então ele subiu o barco, enquanto a multidão ficou em pé na praia, escutando seus ensinamentos. Nesse mesmo dia, Jesus pronunciou uma série de pelo menos 7 parábolas sobre o reino do céu. Primeiro ele contou 4 parábolas diante de toda a multidão. Foram elas: o semeador, o joio e o trigo, o grão de mostarda e o fermento, registrado em Mateus 13, do 1 ao 36. Já as 3 últimas parábolas foram contadas exclusivamente aos seus discípulos. Foram elas: o tesouro escondido, a parábola de grande valor e a rede. Provavelmente, a parábola do joio e do trigo foi contada em sequência da parábola do semeador. Ambas as parábolas possuem certas semelhanças. Elas utilizam um pano de fundo, ou seja, da agricultura. Igualmente falam de um semeador em uma lavoura e as sementes sendo elas plantadas, meus irmãos. Mas, ao mesmo tempo, ele também possui diferentes significativas entre elas. Na parábola do semeador, só há um tipo de semente sendo semeado, uma boa semente. Por isso, a mensagem da parábola dá uma ênfase, numa forma com que a boa semente ela é recebida pelos diferentes tipos de solo. Além disso, o maligno aparece como aquele que é narrado, sobre a semente e semeando, um determinado tipo de solo. Na parábola do joio e do trigo, há 2 tipos de semente, a boa e a ruim. Então a ênfase é posta no semeador, sobretudo a forma com que se trata uma realidade que há, ou seja, de semente ruim, de sementes plantadas ruins, junto às sementes boas que foram plantadas. Por isso, o inimigo aparece como sendo responsável em plantar sementes ruins. Existem muitas passagens bíblicas que ela implica, uma metáfora sobre a agricultura
futura, pois isso consistia em muitos tipos de presente da vida daquela época. Vamos para a explicação da parábola do joio do trigo, e o próprio Senhor Jesus Cristo, ele explicou na parábola do joio do trigo aos seus discípulos, que não tinham entendido essa parábola. E depois de Jesus ter despedido a multidão, eles lhe pediram explicação. Jesus explicou a parábola dizendo que o homem que semeia boa semente é o filho do homem, ou seja, ele próprio. Vale saber que o título, o Filho do Homem, é uma autodesignação mais utilizada por Jesus. Este é um título muito significativo que aponta tanto para a sua plena humanidade quanto para a sua plena divindade. O campo da parábola serve como uma representação do mundo. A boa semente de trigo representa os filhos do rei, enquanto que o joio representa aos filhos do maligno. Consequentemente, o inimigo que semeou o joio é o diabo. Por último, vamos lá. A ceifa, ela representa uma consumação, ou seja, dos séculos. E os ceifeiros, os seus anjos, meus irmãos. Os anjos, ao serviço do Senhor, falando do final, né, do dia final ou do ano final, como os ceifeiros tirarão do reino do joio e trigo, ou seja, tudo que foi semeado pelo diabo, isso é, os ímpios, aqueles que praticam o mal, que são motivo de tropeço, eles serão lançados na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Por outro lado, a boa semente, isso é, os justos, brilharão como o sol no reino de Deus. A diferença entre o joio e o trigo e o objetivo de Jesus em expressar as ideias semelhantes, né, e o contraste perfeitamente, ou seja, um uso das duas sementes, o joio de qual Jesus fala nessa parábola, trata-se de uma erva terrível chamada tecnicamente de lulim mulatum. Esta erva é uma praga, irmão, relativamente comum em muitas lavouras do trigo. Em seus primeiros estágios, enquanto ainda está em folha, ela se assemelha muitíssimo ao trigo, tomando uma invasiva, arrancá-la ela do meio do trigo, mas as semelhanças por aqui, ou seja, o joio pode ser um hospedeiro de um fungo que produz toxinas venenosas que podem causar efeitos gravíssimos aos consumidores por animais e também homens que utilizam o trigo. Portanto, enquanto o trigo é a base dos mais variados alimentos, o joio é a erva daninha, mas ao amadurecer, quando em espigas são formadas, a semelhança entre as duas sementes acaba num dia da colheita. Nenhum ceifeiro comete o erro de colher o joio no lugar do trigo. O significado da parábola do joio e do trigo, vamos para ela. Falando a respeito do caráter dessa heterogêneo atual do reino, mas também ressalta a sua comunicação futura em plena pureza e resplendor. Assim, em uma lavoura que, enquanto as plantações crescem, as ervas são despejadas também e cresce junto a elas. Assim também ocorre no reino de Deus. Mas no final, tanto a lavoura quanto o reino são submetidos a uma rigorosa limpeza. Isso ocorre no dia da ceifa. Nesse dia, os ceifeiros separam, ou seja, do resultado da boa semente e o resultado da praga que cresce no meio da boa semente. Então, o significado da parábola do joio e do trigo aponta para, ou seja, a realidade da existência do mal entre o bem no reino.
Em determinados estágios, o mal se alastra de uma forma tão sorrateira, meus irmãos, que praticamente é impossível de diferenciá-los, vamos dizer assim. Mas o significado do destaque da parábola também revela, ou seja, uma verdade de que no final o Filho do Homem cuidará através dos seus anjos de separar os bons dos maus. Nesses dias, os ímpios serão tirados do meio dos remidos. Os filhos do maligno serão perfeitamente distinguidos dos filhos de Deus. E serão lançados no lugar de tormenta, meus irmãos. Mas os fiéis estarão na bem-aventurança eterna. Eles estarão para todo sempre ao lado do nosso Senhor. Eles não brotarão como uma erva daninha no campo, mas foram plantados pelas mãos do grande semeador. Eles são frutos de uma boa semente, e uma boa semente jamais resultará em pragas, apesar de muitas das vezes terem que dividir, a lavoura com o joio, o celeiro daqueles que plantou estar reservado exclusivamente para receber a boa semente. Vamos para uma lição dessa parábola. Jesus, ele conclui a parábola com uma conhecida palavra: aquele que tem ouvidos, então ouça. Lá em Mateus 13:43. Certamente a parábola do joio e do trigo, ela, através do seu significado central, nos ensina uma valiosa lição que devemos estar atentos para ouvir. Ou seja, uma necessidade da paciência diante do joio. Olha aí. A principal lição que devemos se tornar na parábola do joio e do trigo diz que, a respeito da paciência, a ordem para deixar que o joio cresça no meio do trigo fala exatamente disso, mas, no contrário do que alguns pensam, não é uma ordem que o pecado seja tolerado no meio da igreja. Sobre isso, alguns estudiosos ressaltam que o ensino de Jesus, neste ponto, é simplesmente seus servos, que devem estar dispostos a esperar pacientemente pela decisão do Filho do Homem no dia da ceifa. O joio está misturado no meio do trigo, irmãos. Satanás se empenha em falsificar a mensagem do evangelho, de modo que seus representantes se misturam no meio do verdadeiro povo de Deus. É interessante notar que o joio não foi semeado numa lavoura vizinha, de onde o trigo foi semeado. O joio semeado pelo maligno está no meio da igreja, visivelmente. Eles se misturam e se tornam muitas das vezes, imperceptíveis, e buscam entrelaçar suas raízes como um intuito de fazer que os verdadeiros crentes tropecem em seus encantos, em seus enganos. Portanto, aquele que professam o falso evangelho se parece com um trigo, mas numa realidade são ervas daninhas. Eles jamais poderão ser genuínos embaixadores do reino de Deus, pois são agentes de Satanás. O joio será definitivamente separado do trigo. Por mais que o joio cresça no meio do trigo, está aparentemente, ou seja, uma união, não será uma união definitiva, como foi dito. O joio cresce na mesma lavoura do trigo, sobre a mesma terra, meus irmãos. E percebes? Ou seja, os mesmos nutrientes, recebendo os mesmos adubos, eles são regados pela mesma água, mas carregam em si a sua vida. Entretanto, enquanto outros carregam em si a morte, por ocasião do juízo, os filhos de Deus e os filhos do diabo serão permanentemente separados. No dia do juízo final, toda a impureza será arrancada do reino.
tudo aquilo que afronta e transgride a lei de Deus será removido. A verdadeira igreja estará finalmente reunida e todo resplendor com aquele que a quem plantou-lhe foi a sua pedra, a pedra angular. Então os remidos viverão por toda a eternidade no universo transformado, não mais sujeito aos efeitos do pecado. Mas é importante que jamais nos esqueçamos que essa separação ocorrerá somente no dia da ceifa, não antes disso, meus irmãos.